Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia com vocês? Vamos iniciar aqui o quinto encontro. Vamos falar sobre os elementos gerais do universo. Quem não assistiu o encontro anterior, seria bom ver. Eu iniciei o livro dos Espíritos, da questão 1 a 16, falando sobre Deus, tá? Não necessariamente eu vou fazer esse estudo, esses encontros na sequência do livro dos Espíritos, mas tudo que eu trouxer aqui eu vou trazer a vocês a fonte da onde eu tirei. Então, o último encontro foi exatamente da questão 1 a 16 e algumas outras consultas a outra obra de Kardec chamada A Gênese, tá? Então, o que eu for falar, que for da minha opinião, eu serei bem claro e falarei que, olha, isso aqui é como eu penso e tal. Mas, por enquanto, o que eu estiver falando, eu vou sempre estar justificando e mostrando a fonte a vocês, ok? Vamos falar hoje sobre um assunto bem bacana, entrar um pouco na ciência, né, na física. Apesar de eu não entender isso, vou falar realmente o que eu estudei, o que eu tenho ouvido, escutado, e tentar trazer de uma maneira mais simples, porque é um assunto muito complicado, mas ele é muito importante, porque com o tempo a gente vai percebendo que existem coisas ao nosso redor que não são palpáveis, que a gente possa pegar, tocar, que não tem não tem o que tocar, ver para crer, né? A gente tem essa noção, essa questão muito materialista de muito tempo, aí a gente carrega isso e só acredita no que vê, no que pega. Por isso que muita gente não acredita em fluidos, não acreditam em espírito. Então vamos entrar nessa questão de coisas extrasensoriais, né? Não na questão só da ciência, que a ciência ela estuda a questão sensorial, que pode pegar, comprovar, e ela parte do zero, pelo menos no zero no absoluto, mas ela tira todas as ideias preconcebidas. Ela tipo, ó, eu vou atrás da comprovação de tal coisa, mas eu não vou partir de nenhuma ideia. Então a ciência ela faz o trabalho dessa forma e não tem problema nenhum. Não é antagônica, não é oposição ao espiritismo, pelo contrário, tem que andar de mãos dadas, muito embora os espíritos nos tenham revelado coisas que a ciência ainda não vai comprovar, e ainda nos falou que existem situações, existem limites para que a ciência não vai comprovar nunca, porque não está no nosso, não está autorizado por Deus, não está no nosso poder de conhecimento, certo? Tanto que ele começa aqui, conhecimento dos princípios das coisas. Na questão 17, quando ele começa a falar desses elementos gerais do universo, que é essa tríade, né, de espírito, matéria e Deus, né? Então, tudo que fizer parte do universo, visível ou não visível, está dentro dessa tríade aí. Deus, ou vai ser Deus, que é o criador, né? Ou a matéria, em seus vários níveis, seus vários estados, e o espírito, tá? Então, ele começa a perguntar aqui, na questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Ele começa, antes de entrar nessa tríade, ele pergunta isso, é dado ao homem, né, conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem, não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Ou seja, então a gente tem que imaginar que, embora a gente vai evoluir bastante, séculos e séculos e séculos aí pela frente, reencarnar, várias existências, mesmo assim não teremos esse poder de conhecer tudo, né? Mas ele continua e faz a pergunta seguinte: um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhes estão ocultas? Aí sim, os espíritos, sim, à medida que o homem em seu espírito vai evoluindo através das existências, através das reencarnações, né, de várias vindas e idas, e vai se depurando, vai se tornando mais puro, mais consciente, mais inteligente, mais moral, ele vai tendo a condição de compreender essas coisas ocultas, sim. Inclusive a gente falou sobre isso, a compreensão de Deus é bastante diferente para nós aqui, como para espíritos superiores, né, como era para Jesus e por aí vai. Tá? Porque realmente, como a gente sabe que o espírito está em evolução e a gente sabe que essa evolução só se dá pelas reencarnações, né? Através dos aprendizados, né?
das experiências, das escolhas, do livre-arbítrio e por aí vai. Então a gente sempre vai estar trabalhando, tanto encarnado como no mundo espiritual, sempre estamos em evolução, nunca estamos parados. Então alguns aceleram isso e vão mais rápido, alguns espíritos também mais antigos e por aí vai. Então cada um com o seu momento, com sua evolução, ok? Então ele faz essas duas perguntas e daí a gente já dá para ter uma ideia. Ele pergunta também, pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Isso é a questão 19. Ou seja, mesmo com todo o avanço que a gente vê da ciência e da tecnologia e de tudo mais que está acontecendo, que já mudou, muita coisa que era pensada antigamente em relação à matéria, muitas coisas que a gente vai ver aqui, e vai se mudar com o tempo, mas haverá um limite. Esse limite é fixado por Deus, pelo Criador, ok? Continuando aqui, ele faz assim, a próxima pergunta. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? A resposta do Espírito: sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue apreender, né? Não é que ela não consiga aprender ali ou buscar muitas coisas, ela vai investigar, se ela realmente tiver a condição de fazer isso através de instrumentos materiais, ela vai ter que comprovar. Mas muitas coisas que vêm da fé, ela não vai reter ali e estudar, pelo menos por enquanto. A gente consegue ver que algumas coisas está se caminhando para isso, né? A ciência, através, já está começando a tentar estudar as coisas que não conseguem pegar, ver, e através de uma fé. Então começa a dar as mãos à fé e à ciência, mas aí tudo também terá um limite, como eu falei, tá? Por isso que ele fala aqui, um comentário de Kardec: são por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu futuro. Ok? Então tem o limite para cada coisa. Agora a gente vai entrar dando essa geral aqui, dos limites, do princípio das coisas, ou seja, não haverá como a gente saber, não vai ter como a gente saber como se deu o princípio de todas as coisas, né? Mas sabemos que existe um Criador e que a causa primeira de tudo isso, a causa primeira de tudo no universo é Deus, né? Os atributos de Deus. Quem não viu, questão 13, a gente estudou isso no vídeo passado, volta lá, que é super importante, certo? Então vamos entrar aqui no espírito e matéria. Allan Kardec, ele colocou aqui, ele colocou esse nome, espírito e matéria, para a gente ver bem diferente. Então como seria esse espírito que todo mundo fala? Nós somos espírito, como é que é a gente com o corpo, sem o corpo? Dá para pegar nesse espírito? Dá para falar? Como é que a gente age, a gente come, a gente se alimenta? Ou seja, tem corpo, tem carne? Isso são curiosidades para quem está iniciando agora na doutrina espírita. Então a gente vai tentar compreender isso aqui de uma maneira mais simples, apesar de ser bastante complexo. Terá que entender de física, né? Desde a lei de Newton, da gravidade, para a física quântica e por aí vai. Mas enfim, vamos tentar, dentro das nossas condições, explicar da melhor maneira. Na questão 21, já na parte de espírito e matéria, Allan Kardec pergunta: a matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Então, bem, vamos lá. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, a matéria, ela veio naquele momento, né? Existe desde o princípio como Deus, ela é eterna, ou foi criada em algum momento posterior? E eles respondem: só Deus o sabe. Porque se a gente imaginar que Deus é eterno, infinito, ou seja, nunca teve um início, nunca teve um fim, não tem como a gente ter essa resposta se a matéria, né, foi criada no mesmo dia, na mesma
hora de Deus, se a gente não sabe o dia, a hora da criação de Deus, já que Ele é eterno? Então não tem como os Espíritos responder isso. Mas eles forçam a nossa razão, o nosso raciocínio. Eles continuam. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Ou seja, tem muita gente que tem a ideia que Deus hoje, ainda tem a ideia que Deus é um ser humano, né? Ou tem esse corpo como o nosso, tem essa matéria como a nossa aqui. Tá? Ou seja, mas Deus não é nem espírito, nem matéria. Porque não tem a tríade, Deus, espírito e matéria, que a gente está acabando de ver, né? Estamos vendo nesse momento. Então ele não é nem matéria, nem espírito. Ele é Deus. Ele é o Criador. Então ele não tem corpo, não tem matéria. Então ele não é um senhor de barba sentado no trono ali, já que criou o mundo e descansou e ficou tranquilo. Tanto que tem aquela passagem simbólica que no sétimo dia Deus teria descansado. Não descansou nada, trabalhou sempre. Ele nunca ficou inativo. Está aqui a questão 21 dizendo isso. Nunca descansou e nem vai descansar. Tá? Então ele está sempre coordenando, sempre a maneira dele sendo ativo, criando inclusive espíritos. A gente vai ver na questão 80, que vou chamar daqui a pouco. Ou seja, ele nunca ficou inerte e inativo, nem descansando. Ok? Continuando. Jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, como a gente falou, ele é eterno, infinito, não tem nem como a gente tentar pensar um dia ou uma época que ele surgiu, ou o que surgiu com ele, né? Poder-se-á compreender um segundo sequer na ociosidade, ou seja, será que ele ficou lá descansando? Não tem como, né? Então eu vou puxar a questão 80, que fala, já está no capítulo 1 da parte dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: a criação dos Espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Os Espíritos respondem: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Ou seja, Deus desde sempre criou espíritos e até hoje cria e sempre vai criar espíritos novos e espíritos surgindo. Não necessariamente nesse planeta, até porque tem uma questão também que se comenta, que Allan Kardec fala e os espíritos respondem. Eu não sei de qual agora, mas respondem: a primeira reencarnação não necessariamente é nesse planeta Terra. Pelo contrário, só se for exceção, mas não é nesse planeta, são em planetas inferiores. Tá bom? Então, vamos para frente. E aqui eu vou fazer um parênteses entre espírito, porque nos elementos gerais do universo, dessa questão 17 até a 36, que trata disso, a gente vai falar de espírito com E minúsculo, porque será o espírito que está na questão 23, que ele pergunta o que é espírito, com E minúsculo, que ele fala o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente do universo, mas não é o espírito como ser individual, como nós somos, quando vamos deixar o nosso corpo aqui, morrer, desencarnar, vamos para o mundo espiritual em espírito, seremos espíritos. Esse espírito é com E maiúsculo, que é o que ele trata depois, lá na frente. Esse espírito que a gente vai estar falando hoje é tudo espírito com E minúsculo, que trata da inteligência, tá? Inteligência do universo, o princípio inteligente do universo. Mas já o espírito com E maiúsculo só começa aqui na parte dos espíritos, na questão 76, que a gente vai estudar depois lá na frente, quando eu for falar do espírito enquanto ser individual, enquanto nós, tá? Mas eu estou falando hoje nos elementos gerais do universo, vamos falar de espírito como inteligência, tá bom? Espírito, matéria e Deus, mas não o espírito como ser individual. Ficou claro? Espírito como ser individual, espírito que somos nós, com E maiúsculo, que só começa na questão 76, lá na frente, que a gente vai estudar a questão dos espíritos, e que o espírito com E minúsculo é um espírito que é o princípio inteligente do universo, ok? Então vamos lá, na 21 a gente percebeu que Deus não tem como saber, né, a criação da matéria, se ela veio no mesmo momento de Deus ali, ou já existiu. Tá? Eles respondem aqui, mas assim, a gente sabe que Deus nunca parou. Vamos para a segunda questão, vamos falar da matéria. Continuando falando da matéria. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão
impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições. A gente tem que fazer um parênteses aqui, que Allan Kardec estava fazendo essas perguntas no século XIX ali, né? 1855, 1856, e que ele editou, ele criou, ele publicou esse livro do Espírito em 1857. Então foi em 1855, 1856, ele fazendo a compilação ali de perguntas e respostas, fazendo todo aquele trabalho, né, de estudo. Então, naquela época, se falava como matéria que era algo impenetrável, que a mesa era algo que a gente podia pegar, sentir, ou seja, tinha massa, que a matéria era massa. Newton dizia, né, que a matéria era massa, ou seja, matéria tem que ter massa. Mas depois, com o tempo, foi se percebendo que não era bem assim. Tanto que tinha, e a gente estudou na nossa época também, só um parente estudou na nossa época, que a matéria tinha os estados líquido, eu pelo menos, né, estudei nessa época, líquido, gasoso, sólido, líquido e gasoso. Hoje a gente já vê que já existem outras, e os espíritos vão falar aqui, e existem várias. Hoje a gente consegue já ver plasma, né? Então a gente já consegue ver que vai, a partir do momento que vai se descobrindo, que a gente vai evoluindo, vai ter a condição de se descobrir coisas novas. Não existe nunca já sabemos de tudo e tal. Então, paciência, vamos com calma. Então ele pergunta aqui, tanto que Newton falava que a matéria era massa, mas aí ele começou a se complicar quando apareceram os elétrons e os prótons, porque os elétrons e os prótons tinham massa e eram nada menos do que cargas contrárias, um positivo e negativo. Quando colocavam elas para se chocar no acelerador de partículas, os elétrons e os prótons, né, que se chocavam, eles formavam os fótons. Esse aqui é um assunto chato, mas só para a gente entender. E os fótons, eles não têm massa. Entende? Ou seja, veio dos elétrons e dos prótons, que tinha massa, eles se chocam e formam fótons. E os fótons não têm massa, mas os fótons são matéria. Ou seja, então já essa questão de Newton já foi por água abaixo aí. E inclusive, se tem matéria, ele não pode andar na velocidade da luz, não pode penetrar as coisas, né? É impenetrável. Mas só que os fótons, eles penetram em qualquer coisa. E eles andam na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Se tivesse matéria, não tinha como, né? Não tinha como. A matéria, ela explodia, estourava, não tinha como. Impossível. Ou seja, então, são matéria, se tivesse massa, né? Ou seja, são matéria, mas não tem massa. Entendeu? Então, essa teoria de Newton foi por água abaixo. No momento, a gente já consegue perceber que a matéria não necessariamente precisa ter massa. Então, ela tem vários outros estados da matéria, além de líquido, sólido e gasoso, que hoje já se vê o plasma, e vai aparecendo muitos outros mais. Então a gente tem que perceber que a matéria não necessariamente é algo que a gente possa pegar, tocar, tanto inclusive que tem a eletricidade. A eletricidade você não consegue ver, né? Mas você pega, você botar o dedo na tomada, você sente ali, mas você não consegue ver, né? Não tem massa, entenderam? Então vamos para frente. Então ele pergunta: define geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos, né, de ver, pegar, e é impenetrável. Então, como eu expliquei agora, não, né, isso aí já foi derrubado. Mas naquela época já era questão que se acreditava nisso, 1800 e cacetada, né, 1840, 1850 e pouco. São exatas, os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, do nosso, né? Porque falais, se não do que conheceis. Naquela época a gente não só conhecia isso, então eles diziam, até aí tudo bem. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Tanto que depois já descobrimos agora, no século XX praticamente, né? Outros estados da matéria, e já corroborando mais uma vez com o que os espíritos já falavam ali em 1850 e alguma coisa, tá? Pode ser, por exemplo, tão etérea
e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, exatamente isso que eu falei. A matéria ela vai existir em vários estados que os nossos sentidos de pegar, de ver, não vai ter como. Elas são muito sutis. Então, a gente já começa a dizer, opa, então pode existir coisas, várias coisas, que podem ser manipuladas por alguém ou por algum ser e podem ser transformadas em outras coisas, mas a gente não vai ver nem pegar. Exatamente. É assim, inclusive, que se davam os milagres que Jesus fez, que a gente vai ver lá na frente. Tem fenômenos aí que muita gente já viu e é exatamente essa manipulação dessa matéria que para nossos sentidos a gente não consegue ver nem pegar. Então, por isso que é muito importante estudar isso, porque a gente vai abrindo o nosso leque, o nosso conhecimento com muita humildade e ver que muitas coisas que aconteceram e foram interpretadas naquela época é porque não se tinha o conhecimento. E os Espíritos vieram, por nosso merecimento, na época adequada, trazer esses conhecimentos para a gente. Tá? Então, vamos lá. Aqui ele faz a pergunta. Então eles perguntam, então que definição podeis dar da matéria? Os Espíritos respondem. A matéria é o laço que retém o Espírito. É um instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Ou seja, ele não diz de fato o que é a matéria, mas ele diz que é um instrumento de que o Espírito se serve para exercer a ação. Você não vai ver uma matéria, por exemplo, o nosso corpo, que é matéria, né? Que se decompõe, que acaba, que envelhece, tem um fim, tem data limite para isso. Matéria tem uma data limite. Então, por isso que fala em The Walking Dead, os zumbis, nunca isso vai acontecer. Porque o zumbi, se fosse existir, o que seria? A pessoa morreu, o espírito saiu, está ali o corpo, só a matéria, né? Mas não tem um princípio de inteligência. Não tem inteligência ali, não tem um espírito junto com o perispírito para guiar aquela matéria. Ou seja, então ele fala aqui que é necessário, né? Que é necessário, é o instrumento de que ele serve ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. É necessário ter o princípio inteligente para exercer a ação nessa matéria. Então o zumbi, não fiquem com medo, não existirá nunca, é pura ficção, é só filminho, tá? Para a gente se divertir um pouquinho, quem gosta aí da situação. Então seria ali, para dar um exemplo, um corpo andando ali como eles fazem, mas sem nada a guiar. Então não teria como ser possível isso. Se nós estamos falando, pensando, que se temos um raciocínio contínuo, que isso nos diferencia dos outros animais, é porque nós temos um espírito, né? E temos um espírito com E maiúsculo, como ser individual. E os animais têm um espírito com E minúsculo, que é o princípio de inteligência. Tanto que tem alguns que têm mais inteligência, outros menos, e por aí vão evoluindo, que vão sair do espírito com E, para depois se tornar um espírito com E maiúsculo, e se tornar um ser individual com um raciocínio contínuo, mas isso não se dá nesse planeta, por isso que a gente não vê animais virando gente e tal, porque não se dá, não é assim que a coisa funciona, entendeu? Compreendido? Então vamos para aí a 23. Eu falei o que é espírito com E minúsculo, que a gente está tratando aqui de princípio inteligente do universo, não espírito como ser, aquele espírito que a gente fala, eu vi espírito, eu senti espírito, eu sou um espírito, não. Espírito como princípio de inteligência, tá? E na mesma questão 23 ele continua, qual é a natureza íntima do espírito? Tanto que ele perguntou, não sei se vocês lembram, na questão, acredito que é a questão 10, eles também perguntaram, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos falaram, não, é um sentido que lhe falta. Eles responderam aqui, qual a natureza íntima do espírito? Aí os espíritos responderam, o espírito com a linguagem humana não é fácil de ser analisado. Porque o espírito não é uma coisa palpável, né? Falta sentido para a gente. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Ou seja, para a gente ele não vai ser nada, porque a gente não vai pegar, não vai sentir. Já para os espíritos é alguma coisa, a natureza é alguma coisa.
Então, ele continua na questão 24. Daqui eu vou pular, porque eu acho que o mais importante, o mais bacana aqui é a 20. Vocês podem ler, tá, gente? Tá? Eu estou na 23, mas vocês podem ler, mas eu vou pular para 28. 27 ele fala dessa tríade que eu acabei de falar. Haveria sim dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim. E ele responde, e Deus, sobretudo. Ou seja, então forma essa tríade. Essa é a questão 27, tá? E fala do fluido universal também, tá? É bom vocês darem uma lida nisso. Então vamos para 28. Uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Lembra que a gente falou que o espírito entrando em contato, tendo ação com a matéria, então ele precisa o espírito precisa da matéria, a matéria precisa do espírito para a gente dar vida à coisa, para dar raciocínio contínuo. Então ele pergunta, então a gente não poderia resumir dizendo assim, existe matéria inerte, que não tem o espírito, e a matéria inteligente, com raciocínio, com o espírito. Aí os espíritos falam, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Ou seja, eles querem dizer o seguinte, pouco importa como vocês conceituam, qual palavra vocês usam para isso. A gente tem um problema muito grande de comunicação, sempre teve, nós humanos, né? Então a gente às vezes conversa ou discute meia hora para falar a mesma coisa, mas por palavras diferentes. Então é bom ter um cuidado para não acontecer isso. E é isso que eles falam, pouco importa como vocês vão chamar. Se está tendo problema porque é uma palavra, porque é outra, troca o nome da palavra, está tudo resolvido. Muito mais vale é a ideia. É a ideia, e não a palavra. As pessoas se apegam muito à palavra. Então, tem até aquele, tem um clássico exemplo que Haroldo Dutra ele conta pra gente de um estudante estrangeiro, exemplo americano, vai chegar no hotel aqui e vai pedir o número do quarto dele, né? Aí o funcionário fala, olha, é o quarto 66. Aí ele, 66? Aí não fica sem entender. E o funcionário fala, o que é 66? O funcionário fala, 6 é 6. Aí lá, então 66, 66 meu quarto, isso, pronto, ok. Então ele entendeu, vai, sobe pro quarto dele, 66. E vai, depois de um tempo quer ir pro cinema, vai para a fila do cinema, chega na hora de ser atendido, ele fala, olá, queria comprar aí o ingresso para o cinema, mas eu sou estudante. Aí lá, bacana, então o estudante aqui paga 6. Aí ele paga 6, né? Paga 6 dólares, 6 reais. Não, paga 6, a metade. Aí ele, mas 6 não é 6? Ele não tinha aprendido lá que era 6. Então ela fala, não, é a metade. Ou seja, fica essa questão de comunicação. E depois que ele entende que o 6 6 é 6, depois que 6 é a metade, ele pergunta, tá bom, tá, ok. Então, eu pago 6, né? Eu pago metade do valor, ok, paga metade. Agora, de que horas é o filme? E aí a funcionária fala, de 6:30. Aí ele, então a hora do filme é de 6, mas a metade de 6:03 é de 9 da noite. Aí ela diz, não, de 6:30, que 6 é a metade de 1 hora. Ou seja, aí embanana tudo, fica complicado de entender. Isso é um exemplo que Haroldo nos conta, mas é exatamente dessa forma. A gente tem que criar uma comunicação mais clara, que não dê essa confusão toda. Isso é desde muito tempo que dá margem a interpretações erradas, né? Dá margem a muita confusão. Então a gente tem que ter um cuidado com essas palavras. E se tiver algum problema com a palavra, muda. O que importa é a ideia, é que se faça entender. Entendeu? Tá bom? Então vamos para frente. Falando dessa questão,
Vamos falar agora das propriedades da matéria. A gente já percebeu, estudou um pouco sobre essa matéria, né? Que existem matérias em vários estados que a gente não pode ponderar, que a gente não pode pesar, tocar, medir, pegar uma régua, medir, pesar, botar na balança. É isso que a gente vai ver agora, nas propriedades da matéria. A gente já viu que a matéria tem vários estados e cada vez estamos descobrindo mais, né? E os espíritos falam que além desses 3 estados, tem muitos outros, mas que nós não temos sentido para isso, não temos sentidos para isso, entendeu? Então vamos lá. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A resposta: da matéria como entender, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. Fluido universal, né? O éter divino. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós. E nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, o que é que ele fala aqui? Que existem matérias que são imponderáveis, que não dá para pesar, não dá para pegar, não dá para medir, como eu falei anteriormente. Um grande exemplo disso é o fluido universal. Tem gente que fala que Allan Kardec está ultrapassado, em 1800 e pouco, porque ainda chama esse nome de fluido. Pouco importa, né? Pouco importa se é fluido, se é éter, se é outro nome. O que interessa é entender a ideia. Então, é imponderável. Por mais que a gente evolua, por mais que a ciência corra, ela chegar a certos níveis, estados de matéria, de fluidos, como esse fluido universal, que é super sutil, etéreo, que não vai se ter como identificar. Nem com os aparelhos mais avançados, telescópio, que for, não vai ter como se identificar. Tá? Então, que fique claro isso. Isso é a questão 29. Então é bom ficar claro que tem certas coisas que não irão ser ponderáveis. Não irão ser ponderáveis. Tá? E para finalizar, essa 29 ainda tem a 30, 31, 32, vocês podem dar uma olhada, mas eu vou pular para a 36, que é a última questão que fala dessa questão da matéria, tá? A gente viu que Deus não é matéria nem é espírito. Estudamos um pouco de Deus e vamos estudar mais com o decorrer dos estudos aqui. Viu que esse espírito que estamos estudando aqui é a inteligência, né? Questão 23, o princípio inteligente do universo, o princípio inteligente do universo. Então esse espírito pode ter em animais, né? Em plantas, porque existe um princípio inteligente nos astros, algo que está ali comandando, né? Então existe algo de inteligente ali, além da força divina, né? Da supervisão dos espíritos superiores, mas existe os princípios inteligentes. Já o espírito só retomando isso, somos nós, seres individuais, já com raciocínio contínuo e pensantes, ok? Isso que nos difere dos outros animais. Então, ele fala aqui, essa é bem importante, a última, a 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Isso Allan Kardec fez em 1855, 56, 57, essa pergunta aos espíritos. Uma pergunta brilhante, porque só agora no século XX mais ou menos, a ciência comprovou que não existe vácuo, não existe o nada no universo, no espaço. E Allan Kardec, isso quase 100 anos depois que os espíritos falaram para Allan Kardec. A gente vê que algumas coisas nos são reveladas, por isso que o nome é revelação, que a ciência ainda não comprovou, que existe também a fé, ou seja, certas coisas que ainda não estão comprovadas e nem vão ser, mas outras sim. Com o tempo a ciência vai comprovando e vai caminhando junto, porque é assim que tem que ser. Porque se a ciência comprovar o contrário, não pode ter isso como uma verdade. Então, o Espiritismo, se isso ocorrer, com certeza vai ter que rever, vai ter que dar uma nova interpretação ou nova explicação
para que isso aconteceu. Mas até então não aconteceu. Já aconteceu em outras religiões, na questão de o planeta ser formado em 6 dias. A ciência já comprovou através dos estudos, das camadas, das matérias, inclusive, que não teria como Deus ter criado dessa forma, e aí se percebeu que era exatamente uma simbologia, e aí as religiões estão realmente já se reformulando e tendo outra análise como isso, e estão percebendo que era simbólico, isso era na verdade eras, né? Etapas e períodos de muitos anos, tá? Então, até então, como os espíritos falam, a ciência vai comprovar muita coisa, sim, mas vai chegar um momento que não nos cabe conhecer, porque não nos cabe conhecer tudo, ok? Só o que realmente é da permissão de Deus. Então vamos lá. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Como eu falei, os espíritos responderam: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Aquela velha conversa. Não existe vácuo. Não é porque a gente não vê, não pega, não pode medir, não pode ponderar, que vou dizer, não existe nada aqui, isso é um vácuo. Então, tá, tranquilo. Como é que a ciência comprovou isso? Teve um experimento chamado Efeito Casimir, de 1948, que eu não sou físico, não estudei, não me aprofundei, mas vocês podem estudar, mas a ciência comprovou da seguinte forma: pegou 2 placas e no vácuo, até onde então se imaginava ser o vácuo, colocou 2 placas e tentou aproximá-las, certo? Se ela tentou aproximar da outra, se é vazio para esse lado direito, se é vazio para esse lado direito, se é vazio para esse esquerdo, para dentro, para fora, para todo lugar, então não teria problema elas se aproximarem. O que acontece? Quando elas se aproximaram, eu vou tentar explicar de uma forma bem humilde, bem simples, tá? Mas depois vocês pesquisam aí, efeito Casimir, tá? Então, quando elas se aproximaram, elas ficaram juntas, elas se juntaram. Ou seja, não existe vácuo ali. Teve uma força que manteve elas juntas. Entende? Então, naquele vácuo, entre aspas, foi comprovado que não existe vácuo. Ou seja, então a ciência comprovou quase 100 anos depois o que os espíritos já falavam ali para Allan Kardec, dizendo que nada no universo é vazio. Nada no universo, nada é vazio. Nada no universo é vazio. Então não tem um vácuo, tá? Então, tranquilo. Para corroborar mais ainda, existiu outro cientista que se chama Campo Rios. Ele fala que tudo no universo é mergulhado por energia, como se a gente estivesse dentro de um oceano. Tudo no universo é mergulhado por uma energia, por algum fluido. Então, a cada dia a gente vai vendo que essas informações nos dadas, né, através de Allan Kardec, desse estudo brilhante, dessa paciência, dessa entrega, de perguntas sábias, de perguntas desafiadoras, né, a gente vai vendo que as coisas vão se comprovando e que realmente é muito esclarecedor e muito consolador e estimulante para todos nós saber e ter esse conhecimento e não estar preso ainda a conhecimentos antigos, ultrapassados, e dizer, não vou estudar, não vou ler, não vou conhecer porque acredito nisso, nessa fé cega, como está escrito ali, vou interpretar daquele jeito, como alguém me diz, como algum representante de alguma instituição religiosa me diz, e ponto final. Bem, é um direito de cada um, mas a gente aqui está estudando exatamente o contrário. São perguntas desafiadoras, são perguntas que tem que ter um raciocínio lógico para a gente se convencer e continuar cada vez mais estimulado. E essa é a função do Espiritismo. É uma fé que anda junto com a ciência, que abre os nossos horizontes, abre a nossa ideia de que a vida continua, que somos imortais, que sempre teremos que trabalhar, que existe um Deus Todo-Poderoso
no comando de tudo, que Ele é justo, soberano, como nós vimos, que apesar de a gente imaginar e estar em situações muito deploráveis, alguns de nós, né, não existe nada injusto, e que tudo tem uma hora para passar, tudo tem uma data para terminar. Então é paciência, gente. Vamos continuar nesse caminho de evolução, vamos estudar cada vez mais. Eu vou estar trazendo assuntos que bem bacanas para a gente estar abrindo a mente e ampliando o nosso conhecimento para ter mais estímulo e a vontade de evoluir, tanto intelectualmente como moralmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conversar um pouco sobre espírito e inteligência, matéria, que a matéria realmente é algo muito difícil de se conceituar, porque ela está em vários níveis, em vários estados, e cada dia, cada século, cada milênio vamos ter novas descobertas disso. Então, paciência. Não vamos sair desse mundo, a matéria só é algo que a gente possa ver, pegar, tocar. Então, existem muitas coisas além, tá? E existe, sobretudo, acima desses dois, né, elementos, que é a matéria e o espírito, existe o Deus, o Todo-Poderoso, Criador de tudo. Então só existe essa tríade, gente, mais nada. O resto, essa tríade foi interpretada durante séculos e milênios aí de uma maneira bem diferente, né? Como magia, como feitiçaria, como milagres, mas na verdade era a manipulação por certos espíritos ou pessoas, os espíritos superiores encarnados, com a permissão de Deus, em nome do amor, em nome do bem, e porque tinha que fazer naquela época para impressionar e para dar a devida justiça e merecimento àquele que estava precisando ali, que tinha aquela fé. Então existia essa manipulação desses fluidos, né, que a gente desconhece, mas a gente está agora começando a conhecer, a mesma de maneira mais humilde, mais simples, pequena, mas os espíritos estão trazendo para a gente, dizendo: existem muitas coisas além do que a gente pode ver, pegar e sentir, tá? Vamos ser humildes e ver que somos muito pequenos, mas nos transformaremos em gigantes, em espíritos superiores, em espíritos muito superiores, e que poderemos ajudar a quem está vindo lá de baixo. A evolução, ela se dá com a mão carregando, trazendo para junto da gente aquele que estão em nível inferior da evolução espiritual, e dando a mão para aquele que está lá em cima em nível superior. Essa é a maneira da evolução, com muita humildade e amor. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, podem falar, fiquem à vontade. Se não conseguir falar por aqui pelo YouTube, vai no meu Instagram, @projeto Ser Humano do Bem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.